Quando falamos da Bíblia, muita gente coloca tudo automaticamente no campo da fé. Mas eu quero te provar que nós conseguimos autentificar a Bíblia de maneira histórica e arqueológica. Hoje quero fazer algo diferente com vocês. Quero tratar da Bíblia como qualquer outro documento antigo da história para provar a sua veracidade. Antes de perguntar se a Bíblia é inspirada por Deus, precisamos responder algumas perguntas básicas. Ela é historicamente confiável? E para isso, nós vamos usar exatamente os mesmos critérios que historiadores usam para avaliar César, Platão, Homero ou qualquer outro texto antigo. A Bíblia será avaliada pelos mesmos critérios aplicados a qualquer obra de antiguidade. Quando um historiador analisa um documento antigo, ele observa alguns pontos fundamentais. Primeiro, quão próximo o texto foi escrito dos acontecimentos que ele descreve. Segundo, quantos manuscritos existem? Terceiro, qual é o intervalo de tempo entre o original e as cópias mais antigas? E quarto, se existem fontes independentes confirmando aquela história. Vamos analisar a Bíblia sob cada um desses aspectos, um por um, sem favoritismo. A primeira coisa que muita gente ignora é que a Bíblia não é um livro único, ela é uma biblioteca. Foi escrita ao longo de cerca de 1.500 anos por mais de 40 autores diferentes. Esses autores viveram em 3 continentes, Ásia, África e Europa, e escreveram em 3 línguas principais, hebraico, aramaico e grego. Quem eram essas pessoas? Eram reis, profetas, pescadores, médicos, sacerdotes, camponeses e até prisioneiros políticos. Muitos deles nunca se conheceram, alguns viveram separados por uma distância de alguns séculos. E mesmo assim, existe uma narrativa contínua e coerente que se desenrola de Gênesis a Apocalipse, o que por si só já é algo notável. Vamos falar sobre quem escreveu, quando e onde. No Antigo Testamento, os textos começam com Moisés, por volta de 1400 anos antes de Cristo, no contexto do Egito e do deserto do Sinai. Depois, surgem livros escritos na terra de Israel, especialmente em Jerusalém, durante o período da monarquia com figuras como Davi e Salomão. Mais tarde, outros textos são produzidos durante o exílio na Babilônia, sob o domínio de um império pagão, o que explica livros como o de Daniel, por exemplo. E os últimos livros do Antigo Testamento aparecem no período persa, após o retorno do povo judeu do exílio. Já o Novo Testamento é escrito num período muito mais curto, entre os anos 45 e 95 depois de Cristo. Alguns livros surgem em Israel, outros na Síria, na Grécia, em Roma e até numa ilha remota chamada Patmos. Lembrando que nós estamos falando de documentos históricos. Vamos lá! O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve cartas de várias cidades e até da prisão. E um detalhe fascinante: Tiago e Judas, irmãos de Jesus, que inicialmente não criam nele, se tornam autores de livros do Novo Testamento. Esses detalhes não enfraquecem o texto, eles o fortalecem, mostrando a diversidade de origem e transformação na vida dos autores. Agora, precisamos falar de algo crucial: as cópias antigas. Como sabemos que o texto que temos hoje é o mesmo que foi escrito há milênios? O Antigo Testamento foi copiado por escribas judeus, com um rigor impressionante. Eles tinham métodos minuciosos para garantir a precisão, contando letras, palavras e linhas para evitar erros. Por muito tempo, os escritos antigos que tínhamos eram da Idade Média. Mas em 1947, uma descoberta mudou tudo. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados.
Eles são cerca de 1000 anos mais antigos do que as cópias que já possuíamos. E o resultado da comparação? O texto é praticamente o mesmo. Isso é uma prova arqueológica poderosa de que a mensagem bíblica não foi corrompida ao longo do tempo. E o Novo Testamento? A situação dele é ainda mais impressionante. Temos mais de 5.800 manuscritos em grego e, se contarmos as traduções antigas, o número passa de 24.000 cópias no total. Alguns fragmentos datam de apenas algumas décadas após os acontecimentos que descrevem. Nenhum outro texto da antiguidade chega perto desses números. Agora vamos fazer uma comparação justa. Pense nas obras de Júlio César, o famoso imperador romano. Seus livros foram escritos no século I a.C., mas os manuscritos mais antigos que temos são de quase 1000 anos depois, e só existem cerca de 10 cópias. E Platão, o grande filósofo grego? Ele escreveu no século IV a.C. e temos menos de 10 manuscritos copiados mais de 1200 anos depois. Mesmo assim, ninguém duvida que César ou Platão existiram, ou que seus escritos são essencialmente o que eles produziram. Agora compare com o Novo Testamento, milhares de cópias com um intervalo de tempo muito menor. Sob a ótica da historiografia, a evidência para a confiabilidade do Novo Testamento é esmagadora. Se formos aplicar o mesmo ceticismo à Bíblia que aplicamos a outros textos, teríamos que jogar fora quase toda a história antiga. Mas talvez o ponto mais forte de todos seja fontes não cristãs. Pasmem. O que historiadores da época que não eram seguidores de Jesus disseram sobre ele? Tácito, um dos maiores historiadores romanos que desprezava o cristianismo, escreveu em um dos seus livros que Cristo foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Fazendo isso, ele confirma a pessoa, o período e a forma da morte de Jesus Cristo. Flávio Joséfo, um historiador judeu que não era cristão, menciona Jesus em suas antiguidades judaicas, dizendo que ele foi um mestre sábio, que realizou feitos surpreendentes e foi condenado à cruz, e seus seguidores, chamados cristãos, continuaram firmes mesmo após a sua morte. Plínio, o jovem, um governador romano, em uma carta ao imperador Trajano, descreve os primeiros cristãos. Ele escreve que eles se reuniam antes do amanhecer e cantavam hinos a Cristo como se ele fosse um deus. E até mesmo Luciano de Samósata, um escritor satírico grego que zombava dos cristãos por adorarem um homem crucificado. É importante entender que esses autores não estavam defendendo o cristianismo. Alguns eram abertamente hostis a isso. Mas mesmo assim, eles confirmam os fatos centrais do Novo Testamento. Ou seja, Jesus existiu, foi um mestre, foi crucificado sob Pilatos e seus seguidores o adoravam como Deus desde o início. Então, qual é a nossa conclusão do ponto de vista estritamente histórico, usando os mesmos critérios aplicados para provar a veracidade de qualquer figura antiga? A existência de Jesus é um fato. Ele foi crucificado e os seus seguidores o adoravam como Deus desde o começo. Isso elimina completamente a ideia de que Jesus é um mito. Uma lenda que foi criada, inventada por séculos e depois, posteriormente, pela igreja. A história por si só não prova a fé, mas ela destrói a acusação de que Jesus é uma fraude. A partir daqui, a pergunta não é mais se a Bíblia é um documento historicamente sério, porque, de fato, ela é. A pergunta passa a ser: o que cada um de nós fará com aquilo que ela afirma? Essa sim é uma decisão importante e pessoal. Mas agora você tem as ferramentas históricas para começar a sua jornada. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Se você achou esse vídeo útil,
E quer ver mais análises como essa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. E deixa também o seu comentário com as suas dúvidas ou sugestões para os próximos temas de estudo, tá bom? Até a próxima. Tchau!